Obrigado, senador Garibaldi, pelo convite. Gostaria de agradecer aos demais senadores e demais presentes. O meu dever aqui é fazer uma apresentação estritamente técnica sobre o estudo de tráfego, mostrando para os senhores o rigor técnico-metodológico que foi utilizado para a construção do cenário de tráfego, né, e que afeta, obviamente, as receitas da rodovia. De forma bem rápida e sem querer adentrar com muito detalhe cada um dos elementos, gostaria apenas de apresentar aos senhores a estrutura básica de um estudo de tráfego, né? Esse fluxo ele demonstra as principais etapas, né, e a concatenação entre essas atividades para, ao fim, se ter a chamada curva de demanda, né? O trabalho ele se inicia com os trabalhos de campo, né, que são as coletas de informação no campo, as contagens de veículo, as pesquisas de origem e destino e preferência declarada. Então, o trabalho todo ele se inicia com a coleta de informações primárias. Após essa primeira fase do trabalho, passa-se a montagem da rede, ou seja, o mapeamento de toda a rede viária que afeta a região onde se localiza a rodovia, né? E isso, obviamente, é utilizado nos modelos de simulação, que são base para o estudo de tráfego. Após essa etapa, é calculado o volume diário anual, tá certo? Um volume médio anual. Então, são feitas diversas transformações naqueles valores primários que foram coletados, de forma a representar estatisticamente o que seria um comportamento anual desse volume de tráfego. É feito, obviamente, toda a análise dos estudos que foram coletados em campo, no que diz respeito às pesquisas de origem, destino e preferência declarada. Basicamente, essas pesquisas visam demonstrar o perfil do usuário que transita por aquele sistema rodoviário, bem como o comportamento que ele alega nas pesquisas. Então, isso aqui é muito importante para alimentar os sistemas de simulação de tráfego, tá? Com um passo posterior, é feito a alocação dessas viagens, com a concomitante verificação da localização das praças de pedágio, e aqui existe um trabalho técnico muito grande, que visa, obviamente, buscar a localização mais adequada do ponto de vista, obviamente, da otimização das receitas da concessão, bem como em respeito às questões técnicas, localização geográfica, posicionamento de praça, respeito à equidade, né, na distribuição do pedágio, enfim. O que se busca aqui é fazer com que o usuário ele pague a tarifa de pedágio o mais justa possível. Por fim, o que se tem é basicamente mapeado o ponto de partida do estudo de tráfego, passa-se para uma fase de extrapolação para o futuro, né? Então, aqui existe um exercício técnico bastante complexo e robusto, que é prever para os próximos 30 anos o que deveria ser o comportamento da demanda, né? E, para isso, basicamente, o estudo ele parte para duas frentes. Uma frente é o que se tem hoje, extrapola-se o que se tem hoje para o futuro, e bem como associa-se a questão logística. E, obviamente, que no trecho da BR-163, isso se torna ainda muito mais importante por se tratar de um projeto que a gente denomina de um projeto quase greenfield, ou seja, a rodovia ela ainda não foi implantada, né? Então, um estudo logístico mostrando a capacidade futura de tráfego talvez seja o elemento mais importante, e esse é um elemento que o governo, através das suas vinculadas, Ministério dos Transportes, CNTT e PL, nós tomamos um cuidado muito grande em se colocar um estudo que fizesse sentido do ponto de vista logístico.
Bom, passado esse introito para mostrar aos senhores o rigor metodológico que foi utilizado, eu demonstro aqui para vocês, não sei se esse mapa está muito visual, mas é a demonstração do posicionamento ao longo do eixo da rodovia de todos os postos de coleta de dados primários que foram utilizados, tá? Então, essas contagens foram realizadas por uma empresa subcontratada pela Eco-Rodovias, chamada Comap, uma empresa conhecida já no setor rodoviário. E essas pesquisas foram realizadas basicamente em 2 meses do ano de 2014, junho e setembro. Tá? As pesquisas de origem e destino e preferência declaradas também foram realizadas praticamente nos mesmos locais de contagem. Bom dia. Bom, aqui é só uma explicação em forma de tabela dos postos, né, que foram utilizados, mostrando exatamente a quilometragem, né, dessa rodovia onde foram instalados os postos de coleta de dados, tá certo? E aonde aconteceram também as pesquisas de origem, destino e preferência declarada, mostrando o rigor técnico na coleta das informações, seguindo inclusive o termo de referência emitido na época do PMI, em que foram travadas algumas premissas básicas para respeito e entrega de um estudo robusto de demanda. Aqui mostramos as quantidades de entrevistas, né? Então, as pesquisas elas foram distribuídas tanto no Mato Grosso quanto no Pará, né? Tanto no eixo da 163 quanto na 230, né? Que é a famosa Transamazônica, e somaram 6.200 entrevistas, né? Então, que demonstra aí um número robusto de entrevistas visando coletar aí o perfil médio do usuário e o comportamento médio desse mesmo usuário. Aqui, apenas para mostrar que as pesquisas aconteceram em junho e setembro. Nós buscamos aqui os dados de exportação de soja, que obviamente que mostra aqui o comportamento de transporte no estado do Mato Grosso, né? Então, o gráfico de cima demonstra soja, o gráfico de baixo é a exportação de milho. Então, a gente consegue entender desse gráfico o comportamento sazonal dessas duas culturas, né? Mostrando um pico basicamente aqui no final do primeiro semestre, mostrando aqui que em junho, que foi uma dos meses onde foram feitas as contagens, demonstra que pegou-se aqui basicamente o auge da safra de soja, e essa mesma pesquisa pegou o vale de milho, né? Mas, por outro lado, setembro já pega um momento de alta de milho e um momento de baixa de soja. Então, conseguiu buscar os dois momentos principais de transporte dos principais granéis agrícolas do estado do Mato Grosso. Então, para mostrar que, basicamente, devido a essa sazonalidade, o estudo ele conseguiu capturar os momentos mais sensíveis de ambas as culturas. Aqui também, fruto do estudo, demonstra os principais pares origem e destino, né? Ou seja, mostra os principais fluxos. Então, aqui focando em veículos pesados, né? A gente pode observar que o principal fluxo que foi observado no estudo foi basicamente o fluxo entre Guarantã do Norte e Matupá, né? Então, o fluxo em relação a Miritituba ainda não foi evidenciado aqui, talvez pelo fato de que os projetos ainda estão em fase de amadurecimento. Bom, e aqui acho que é um slide talvez mais importante que a gente gostaria de apresentar, que basicamente resume os números coletados dos estudos que foram apresentados, tanto pelo PMI, quanto pelo estudo adotado pelo governo. O estudo entregue pelo PMI revela esse comportamento em termos de carga expressa em toneladas aqui, né, que passará pela rodovia.
O governo, EPL, basicamente, juntamente com o Ministério dos Transportes e a NTT, tem uma preocupação muito grande em relação a isso, principalmente em se criar uma consistência nos estudos que existem associados ao Arco Norte. E, para tanto, nós decidimos que o estudo desenvolvido pela Labtrans, pela Universidade Federal de Santa Catarina, pudesse representar aqui de forma mais fidedigna esse comportamento, uma vez que é o estudo que hoje é utilizado para dimensionar e planejar todos os projetos no Arco Norte, tá certo? Basicamente, as ferrovias seguem os estudos preparados pela Labtrans, os master plans dos terminais, dos portos na região norte também seguem o mesmo rigor técnico desenvolvido pela Labtrans. E, por uma questão de consistência, a gente entendeu como relevante se utilizar no estudo logístico da BR-163 o estudo produzido pela Labtrans. Então, é importante notar que existe uma diferença significativa de fluxo de carga entre o que foi adotado nos estudos e o que foi originalmente desenvolvido, né? Então, por uma questão de consistência, a gente adotou o estudo da Labtrans. Estamos falando aqui em 2030 numa diferença de 7 milhões de toneladas por ano. Esse estudo, obviamente, tomou todas as precauções, né, para diferenciar o que seria uma demanda captada pelo eixo rodoviário de uma demanda captada pelo eixo ferroviário. Então, eu até fiz questão de trazer aqui o mesmo estudo utilizado para a Ferrogrão, né, que é como o Dr. Marcelo Bruto apresentou, que é a ferrovia que também liga Lucas do Rio Verde a Miritituba, ou seja, corre praticamente paralela à rodovia, mostrando que existe uma diferença, de fato, na carga a ser transportada, né? Então, tem uma diferença, a maior, por óbvio, uma vez que a própria vocação da ferrovia permite que ela transporte outras cargas, né? Em que, basicamente, o setor rodoviário não tem condição de transportar. Por exemplo, a carga mineral, né? Não faz muito sentido levar minério de ferro ou outros elementos minerais pela rodovia. Então, essa é basicamente essa diferença, e mostrar que esse estudo foi o estudo que nós adotamos para a apresentação do projeto da BR-163. Aqui, esse gráfico visa basicamente demonstrar qual é o crescimento médio dessa demanda, né, dentro do estudo. Então, mostrar que, diferentemente de outros estudos rodoviários, em que você, na partida, você tem uma fuga de usuários em função da impedância que o pedágio gera, né? As pessoas, no começo, elas se assustam um pouco com a cobrança de pedágio e buscam rotas alternativas. Essa rodovia ela é diferente. Essa rodovia a gente entende que ela é 100% atratora de novas cargas e novos fluxos, tá certo? Por conta de uma demanda, obviamente, crescente e patente naquela região, tá certo? Então, é sabido por todos que o custo médio do frete vai cair sensivelmente com a implantação desse trecho rumo ao Arco Norte. Uma coisa que é importante apresentar aqui, senhores, é o crescimento médio evidenciado em 30 anos. Nós estamos falando de quase 4% ao ano, né? O que demonstra a robustez desse projeto, né, em termos de demanda agregada. É importante verificar que em outros estudos rodoviários esse crescimento médio ele é muito inferior a esta rodovia. Isso aqui nós estamos falando de veículos, VDMA, que é o volume médio, a quantidade de veículos que trafegam por esta rodovia. Quando nós transformamos isso em veículos equivalentes, ou seja, em eixos, e por que a gente tem que fazer essa transformação? Porque basicamente o eixo é que se transforma em receita,
Tá? Os pedágios eles são cobrados em função de eixos e não em função dos veículos. Portanto, aqui a gente demonstra que esse crescimento ele é ainda mais parrudo, né? Nós estamos falando de quase 6% ao ano, uma vez que esse pulo aqui, ó, que nós temos aqui evidenciado, ele se dá em função da passagem de caminhões muito grandes. Nós estamos falando aqui de caminhões de 9 eixos, 7 eixos, que são hoje os caminhões utilizados para transporte de grãos, né? Então, isso reflete exatamente que é basicamente aqui é o término da pavimentação, né? Que é a condição sine qua non para a cobrança de pedágio, né? Não faria sentido cobrar pedágio sem ter asfalto nem ponte construída, né? Bom, aqui é basicamente muito técnico para mostrar o mix de veículos, né? Então a gente percebe que na partida a participação de veículos de 7, 9 eixos sobre o total de veículos ele é pequeno, né? Obviamente porque aqui ele não refletiu a realidade que hoje já é Miritituba, né? Então, esse estudo, lembrando que foi feito em 2014, então ainda não capturou todo o amadurecimento da região, e mostra que essa rodovia ela terá uma mudança de perfil logo no curto prazo, né? Então, ela passará a ter um perfil majoritariamente de caminhões de grande comprimento, né? De grande extensão. Então, é o que está evidenciado no estudo. Aqui embaixo é basicamente a mesma conclusão, só que por conta de um multiplicador que nós apresentamos. Concorrência com outros modais. É por óbvio que aqui existe uma concorrência intermodal com a Ferrogrão, né? A gente sabe que esses são dois projetos que concorrem pela mesma carga, né? A princípio, na audiência pública que foi realizada pela NTT, foram apresentados 2 cenários, né? Um cenário de 30 anos, que é o cenário padrão que nós temos utilizado nas concessões de rodovias, né? Então, para esse cenário de 30 anos, a gente teria claramente aqui uma concorrência com a Ferrogrão, e apresentamos também um cenário de 12 anos, que é um cenário que teria por objetivo exatamente evitar esta concorrência, né? Sabendo desde já que a Ferrogrão ela concorre basicamente com o produto que é o produto principal da rodovia. Então, nesse caso de concorrência por 30 anos, a ideia seria construir uma saída contratual para mitigar esse risco, né, de concorrência. Enquanto que no cenário de 12 anos, como esse risco ele cai sensivelmente, a ideia seria controlar esse risco via a extensão da concessão. Os fatores de impacto no valor do pedágio. Presidente, eu peço desculpa, mas eu não perguntei ao senhor no início qual o tempo que eu teria para falar. Eu só afirmo que já estou quase terminando. Obrigado. Sua Excelência pode continuar. Muito obrigado. Então, uma coisa que é importante ressaltar para os senhores, que a tarifa, e também não é o nosso desejo colocar tarifas elevadas, até porque, enfim, a gente entende a importância desse ramal ligando ao Arco Norte para a redução do nosso custo Brasil, né? Mas é importante ressaltar que existem elementos hoje fora do controle técnico que afetam sensivelmente as tarifas, né? Um primeiro elemento é a elevação da remuneração, né, dessas concessões, de forma a refletir um novo padrão de rentabilidade, de custo de oportunidade que é exigido pelo mercado. Isto é, não seria prudente colocar nesse tipo de projeto uma taxa de retorno muito inferior ao custo de oportunidade que hoje o investidor teria basicamente no título de renda fixa. Então, a gente não conseguiria atrair potenciais investidores nesse processo. Então, esse elemento ele gera a elevação tarifária. Um outro elemento é o efeito do eixo suspenso, né, produzido pela Lei dos Caminhoneiros,
A gente tem percebido aí nas outras concessões o impacto da ordem de 10% sobre a tarifa de pedágio, né? Então, é um impacto muito relevante, né? Sobre os pedágios. Porque aqui só para explicar para os senhores, né, que hoje o caminhão ele tem condição de levantar o eixo, né, quando ele passa vazio, né? Quando ele levanta o eixo, a concessionária não pode mais cobrar o pedágio por aquele eixo. Então isso reduziu fortemente a receita da concessão e isso, por óbvio, provoca um aumento na tarifa. E nesse caso específico da BR-163, isso ainda é mais, esse efeito ainda é mais forte, é mais robusto por conta da própria característica do setor se traduzir em um eixo de passagem de caminhões pesados. Para você ter uma ideia, um caminhão hoje de 9 eixos, ele pode levantar até 5 eixos. Então é como um caminhão ele perdesse mais da metade da receita potencial dele. Então, para os senhores entenderem como é que é sensível esse elemento. Impactos que não estão presentes no estudo. O valor do cimento asfáltico de petróleo. O que é isso? É basicamente a principal matéria-prima para pavimentação e construção de pista, né? Este elemento já teve, até dezembro de 2015, uma variação de quase 40%. Então, esse elemento ele afeta sensivelmente os investimentos do projeto. E lembrando que esse estudo nosso ele tem como database janeiro de 2014. Então, portanto, ele ainda não reflete esses elementos. E o próprio efeito do PIB, né, senhores? Como é sabido por todos, recentemente tivemos aí o anúncio do PIB, né? 2015, infelizmente apresentou um comportamento negativo em torno de 4%, né? Foi exatamente 3,84% de queda. E isso, a própria BCR está aqui, o doutor Ricardo está aqui, enfim, pode corroborar essa afirmativa, em que se verificou uma queda substantiva no tráfego de veículos pesados no país, né? Bom, estou quase no fim aqui da apresentação, senhor presidente. Mostrar que hoje a previsão são 7 praças de pedágio, né? São 7 praças de pedágio num trecho de 976 quilômetros, o que gera um trecho de cobertura do pedágio de fato elevada. E conforme evidenciado pelo doutor Edeon, entre Nova Progresso e Trairão, de fato temos aqui uma extensão bastante elevada. E o objetivo aqui foi, de fato, tentar refletir nesta estruturação, nesse desenho das praças, a característica principal desse trecho, que é praticamente um corredor de transportes. A gente, obviamente, não podemos nunca esquecer as regiões que são afetadas, né, os usuários ali dos municípios, mas o objetivo maior aqui foi tentar reduzir tarifa. Quanto menos praças de pedágio nós colocamos, menor é a tarifa quilométrica. Então, o objetivo aqui foi, de fato, tentar reduzir o impacto da tarifa, embora tenha essa questão de colocar aqui eventualmente uma praça de pedágio para tentar reduzir, aumentar ou diminuir a iniquidade. O que seria a iniquidade? Seria fazer com que a pessoa que está ali no município pague a tarifa mais justa possível para fazer seu deslocamento. Esse também é um intuito que a gente coloca no estudo. Por fim, é só um resumo, né? Acho que isso aqui já é sabido por todos, que a tarifa teto de referência para o cenário de 30 anos, atualizado para janeiro de 15, ficou em torno de R$10, e para o cenário de 12 anos, em torno de R$ 9,73. Não é desejo nosso, obviamente, ter uma tarifa tão elevada, mas reflete um pouco a circunstância atual de governo e de cenário macroeconômico que, enfim, trouxe elementos adicionais que oneraram essa tarifa de pedágio. Importante relembrar que essa é a tarifa que vai para o leilão, né? Então, a gente
espera e a gente tem a perspectiva de que esse seja, de fato, um projeto que vai gerar muita atratividade para o mercado, né? Obviamente, porque se trata de um potencial enorme aqui de negócio e, por isso, espera-se deságio nesse certame, o que pode, obviamente, o que irá, basicamente, trazer para baixo a tarifa projetada. Agradeço a todos, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, presidente Garibaldi. Antes de passar a palavra ao último convidado para fazer a sua exposição, eu quero fazer um apelo ao senador Blário Magner, o senador Hélio, para que formalizem as propostas de política pública para o presente exercício, porque o prazo é até final de março. Vossa Excelência já vocalizaram isso, mas não escreveram. Eu fiz uma sugestão aquele dia, não sei se... Não, mas é para justamente... Tá bem, eu vou apresentar a sugestão, mas eu acho que a comissão terá que decidir o que nós vamos... Eu sinto que Vossa Excelência não quer se comprometer muito. Bastante. O apelo, nobre Excelência, que primeiro quero cumprimentá-lo, não tinha dado bom dia hoje para Vossa Excelência. O apelo estará atendido. Eu ontem fui eleito vice-presidente da Comissão de Energia das Américas. A questão da discussão das energias alternativas eu acho fundamental, não só para o Brasil, como para os países latino-americanos. E, com certeza, vou estar apresentando todo um calendário, uma proposta para a gente discutir aqui nessa comissão. Obrigado. Agradeço e concedo a palavra ao senhor Ricardo Pinheiro, presidente executivo da Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias. Muito bom dia. Muito obrigado, presidente. Agradeço, a BCR agradece muito a oportunidade de estar nessa casa, já não é a primeira vez, mas temos tido esse contato aqui já mais frequente, e isso é importante, até para conhecer os trabalhos da comissão. Mas eu queria cumprimentar a todos os meus colegas aqui de mesa, representantes do governo e da sociedade aqui, a ProSoja. Cumprimentar o senador Wellington Fagundes, autor do requerimento, que redunda na nossa participação nessa discussão dessa manhã. Eu queria começar a minha conversa, mais ou menos, um pouco por dizer que a discussão está focada em um projeto que está sendo montado, ele está sendo formatado, ele está em fase, vamos dizer, de preparação. Portanto, a BCR, representando as concessionárias, ela representa as concessões já existentes. Então, eu vou fazer um contraponto, simplesmente para mostrar um pouco o que é o resultado da BCR dos 20 anos de concessão e todo esse lastro de dados que nós temos e experiência vivida no país, que nos autoriza, após todos esses elementos que aqui foram colocados, mostrar por que é que o programa de concessões é um programa de sucesso. Então, eu acho que tudo que a gente ouviu aqui nessa manhã, o motivo de estarmos aqui discutindo detalhes da formatação desse projeto, é o que dá a garantia depois de resultados. Eu pediria... Eu começaria com um filme rápido para mostrar, então, os 20 anos de concessão do programa de concessões no país. Depois eu usaria o meu tempo restante para fazer algumas chamadas de coisas que eu acho que estão mais ligadas à discussão desse momento. Rodovias mais seguras e eficientes. Investimentos que asseguram ganhos de produtividade a vários setores da economia do país. O Brasil tem hoje 61 concessionárias de rodovias. 59 delas são associadas à BCR, que administram cerca de 19 mil quilômetros de rodovias. 20 são concessões do Programa Federal.
37 são estaduais e há 2 concessões municipais. Foi um longo caminho até chegarmos aqui. Uma jornada que celebra 20 anos de esforços e conquistas. Tudo começou em 1995. Na época, havia muito por fazer. De lá para cá, as concessionárias já investiram 44 bilhões de reais em novas obras, duplicações, reformas, novas pontes e viadutos e 38 bilhões de reais em manutenção constante. O resultado desses investimentos é visível e se traduz em rodovias melhores, mais eficientes e seguras, com expressiva queda do índice de mortalidade. Uma prova de que estamos no caminho certo está na última pesquisa rodoviária da CNT, Confederação Nacional do Transporte. A pesquisa revela que as 21 melhores rodovias do país estão nas mãos da gestão privada. O sucesso do modelo também fica mais evidente quando olhamos o exemplo da Ponte Rio-Niterói. A ponte é um marco na história das concessões. Foi a primeira rodovia brasileira a ser concedida ao setor privado há exatos 20 anos. Em 2015, a Ponte Rio-Niterói passou por nova licitação na Bolsa de Valores de São Paulo. E assim, a concessão da ponte foi renovada por mais 30 anos. Muito já se fez nas últimas décadas, mas o trabalho nas rodovias sob gestão privada é contínuo. É preciso construir e manter. As rodovias concedidas diferenciam cada vez mais pela excelência do serviço que prestam aos usuários e investem sempre. Mais de 55 bilhões de reais em investimentos já estão garantidos para os próximos 5 anos, sem incluir os investimentos que virão com as novas concessões. E ainda há algo que faz toda a diferença. O serviço de atendimento ao usuário, guinchos, ambulâncias, carros de resgate de animais, caminhões de combate a incêndio, viaturas de inspeção, 0800 de atendimento, câmeras de vigilância. Tudo isso monitorado por centros de controle operacional. Ao longo desses 20 anos, foram mais de 2 milhões de usuários e 24 milhões de veículos atendidos nas rodovias concedidas. Nos últimos 5 anos, foram mais de 90 mil quilômetros de sinalização, 700 passarelas novas ou reformadas e redução de 26,7% no índice de mortes. Os resultados positivos são possíveis quando a concessão de rodovias acontece num ambiente onde há um equilíbrio de forças entre todos os agentes, governo, usuários, concessionárias bem constituídas e agências reguladoras autônomas, que atuam com base no respeito aos contratos. Sabemos que um projeto de concessão requer um alto investimento inicial e, ao longo do tempo, os valores vão se equilibrando por meio de pagamento de tarifas. Qualquer alteração unilateral de um dos agentes envolvidos que modifique o contrato e altere o fluxo de caixa pode inviabilizar uma concessão que estava bem equilibrada. Isenções de tarifas de pedágio não previstas muitas vezes resultam em aumento do pedágio para outros usuários. Ou seja, o benefício dado a alguns poucos usuários acaba afetando a vida de todos. Há ainda um longo caminho pela frente. Mas para os brasileiros, já não resta nenhuma dúvida sobre a eficiência do modelo de concessão. Ganha o usuário com uma rodovia mais segura. Ganha o governo, que necessita de investimentos em infraestrutura no país. Ganha o setor privado, que reduz seus custos de logística e gastos com manutenção da frota de caminhões, uma vez que a carga é transportada em rodovias muito mais eficientes. Ganham todos. Para um país com as dimensões e desafios do Brasil, o programa de concessão ocupa papel central na estratégia de aquecer a economia. Após 20 anos de bons resultados, transferir para o setor privado a responsabilidade de materializar os investimentos em infraestrutura é o melhor caminho para alavancar a economia do país e seguir adiante com a certeza de que o futuro será promissor. ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
Bom, dito isto como pano de fundo para a gente analisar os temas que estão aqui, eu chamaria a atenção de alguns aspectos, a maioria deles já colocado, mas o programa recente de expansão da concessão está buscando o quê? Uma maior integração do país, e todos estão rumando agora para o norte e para o nordeste, né? A experiência brasileira é uma experiência numa área de alto índice de desenvolvimento, eu diria que de uma concentração de cerca de 65% do PIB. Esses números já foram colocados aí, anunciados. Independente do que venhamos a fazer em termos de concessão, se não fizermos mais nada, estão garantidos 50 bilhões de reais de injeção na economia para os próximos 5 anos das concessões existentes. Eu acho que isso é pouco explorado, a sociedade não conhece muito esses números. Mas, se nada for feito, já existe um comprometimento para coisas, porque os contratos são de longo prazo. Isso é importante dizer, porque são compromissos já assegurados, financiamentos já assegurados. O marco importante foi a ponte, porque se nós estamos falando de 25 anos de concessão e com a ponte já estamos sinalizando mais 30, então nós estamos falando de 50 anos de experiência nesse país de concessão. É o que nos autoriza a continuar com o programa. Os avanços têm aí um embasamento na transparência das relações, do poder concedente, das concessionárias, dos usuários. As concessionárias têm isso muito claro, fazemos isso em nome e em delegação do poder concedente. As concessionárias têm um contrato, têm responsabilidades, mas conhecem muito bem essa relação. Os dados, se nós fizermos um recorte aí dos investimentos realizados, das receitas obtidas do pedágio, investimento é o item de maior peso na aplicação dos recursos desses pedágios, mas não podemos esquecer que tem, bom, além disso, tem despesas operacionais, mas tem tributos também que voltam para o governo, entram na cadeia produtiva e produzem resultados. Aqui um pouco de história, isso dos 20 anos, mas eu vou passar isso mais rápido. A estrutura regulatória, tudo começa na Lei 8987 de 95, então isso está muito bem fundamentado. O programa tem um marco regulatório, jurídico, testado. Então, isso é importante. Mas eu acho que aqui eu trago alguns elementos para reflexão que acho que coincidem mais com a discussão dessa manhã. Se eu fizer uma tentativa do caminho entre um edital, do edital até o contrato, e a fase que estamos vivendo é uma fase de discussão de edital ainda, mas olhando um pouco essa primeira fase aqui, que é essa que estamos, no caso do projeto de Sinop até Miritituba, o que está se buscando é exatamente, uma vez definido os investimentos a serem realizados na rodovia, qual é a tarifa de referência, qual é a tarifa projetada com essa taxa interna de retorno. Eu acho que toda a discussão dessa manhã aqui é nesse primeiro momento que nós estamos. Quer dizer, o que foi dito aqui pela EPL, o que é confirmado pelo regulador e também referendado pelo Ministério, na pessoa da secretária executiva, a Natália, é que esse é o momento dessa discussão. Qual é essa tarifa que, ao longo desse período, é capaz de contrapor a esses investimentos que já estão definidos? Porque essa é a responsabilidade que vai ficar com a concessionária. E daí a nossa preocupação dessa discussão também. Porque a concessionária entra no circuito e assume um leque de responsabilidades. E nasce com um contrato definindo uma tarifa de referência. Daí para frente, são riscos. Existe uma série de riscos corridos. Estamos falando de projetar algo que vai ter que perdurar por 30 anos. Então, eu acho que a segunda fase que está sendo prometida desse projeto
está à frente ainda, as várias empresas fazendo essa competição, tentando reduzir essa tarifa de referência, e a última fase, que é o contrato de concessão. Mas, só para pontuar, nós estamos ainda nessa fase. E foi aqui dito que esse encontro é da discussão da modelagem, não é? Ou seja, em termos gerais, se eu tiver um contrato de concessão, o que a concessionária tem como responsabilidade são investimentos e despesas operacionais definidas numa lista que se chama aí o conhecido PER, mas ela vai ter que fazer isso tudo com base em quê? Na receita, na tarifa de pedágio, e sabe que isso tem que financiar esses compromissos. E essa equação financeira que nos dá alguma segurança é exatamente isso. Quer dizer, essas entradas que nós estamos chamando de receitas de pedágio, que contrapõem as despesas do PER, elas têm toda uma política tarifária por trás, que é o arcabouço legal, que nós já comentamos, mas uma série de riscos, né? Então, quando aqui se discute o projeto de Sinop a Miritituba, a grande discussão desse momento aqui é o nível de tráfego. Então, as concessionárias vão assumir essa redução, qualquer redução que seja feito aqui ou na fase de modelagem. Quer dizer, então, nós estamos atentos a isso. Nós precisamos, quer dizer, existem aqui, está claramente posicionado aqui uma contribuição da AproSoja dizendo o seguinte: esse tráfego é muito baixo. E o governo, a modelagem, aqueles especialistas que estão desenhando estão dizendo outra coisa. Não, esse tráfego está dentro da minha melhor previsão. Então, veja, o que nós vamos ficar bastante atento são as condições de contorno dessa definição. Eu acho que com isso eu até encerraria esse momento, me colocaria à disposição, presidente, porque para a gente explorar um pouco mais esse ponto, que é onde se concentra toda a discussão da parte da manhã. Muito obrigado. Agradeço.